Segunda-feira, 31 de outubro de 2011. TEDx Unicinos, experiências inovadoras voltadas para a área da educação, foram conhecidas no último sábado com a realização do evento no campus da Universidade em Porto Alegre. No Vale Mais de hoje, confira os detalhes das ideias apresentadas que merecem ser compartilhadas. Intercâmbio de tecnologia. Saiba mais sobre a visita de representantes de parques tecnológicos de todo o Brasil ao Tecnocinos. Vale Mais Vestibular. A partir de hoje, você acompanha uma série de entrevistas para conhecer melhor as graduações da Unicinos e se preparar para o processo seletivo de verão, que já está com inscrições abertas. E ainda, nós recebemos a atleta de patinação artística Thalita Haas, que conquistou a medalha de bronze nos Jogos Pan-Americanos de Guadalajara. O Vale Mais está começando. Fique com a gente! Olá! O Vale Mais de hoje começa falando sobre o TEDx Unicinos, realizado no último sábado no campus da Universidade em Porto Alegre, que colocou a educação no palco contemporâneo. O evento reuniu especialistas, pesquisadores e professores de gerações diferentes, mas pensando na mesma direção: como e por que inovar em sala de aula. 15 estudiosos do tema, entre brasileiros e especialistas internacionais, foram convidados pela Unicinos para apresentar projetos e ideias relacionados à educação e à criatividade. E a nossa equipe foi até lá conferir os detalhes. Veja na reportagem. Um cenário especial montado com livros por estudantes e pela comunidade para uma instituição de Porto Alegre deu vida ao palco do TEDx Unicinos. O público, com um número limite de 100 pessoas, pôde acompanhar o evento, como Tainara, que enviou um vídeo em homenagem a um professor e foi selecionada para compor a plateia. Desde o início, fiquei muito empolgada, porque além das palestras serem muito legais, os convidados em si tinham muito a acrescentar para a parte de educação em termos de novas tecnologias, como inovar no processo de aprendizagem. Quem ficou de fora na inscrição presencial conferiu palestras em tempo real em salas especiais montadas pela universidade ou também pela internet. No total, foram apresentadas 15 experiências inovadoras na área da educação que ajudaram a espalhar boas ideias sobre esse tema no mesmo espírito TED. O tema da educação para nós é um tema muito relevante, obviamente, para a universidade, para a sociedade como um todo. Então, para a gente foi importante, primeiro, escolher esse tema e, segundo, contar com um grande apoio de muita gente que trabalhou direto aí, né, e que hoje está trabalhando aqui no evento e que tornou possível, então, a gente poder chamar para cá diretores de escolas, empresários, alunos da universidade e o pessoal que tem interesse específico na área de educação para poder discutir conjuntamente. José Pacheco foi o primeiro palestrante a subir ao palco. Ele arrancou risadas e aplausos da plateia com as histórias do projeto Fazer a Ponte, que desenvolveu em Portugal. O professor português também falou sobre o Brasil. Disse que o país tem tudo o que precisa, mas desperdiça os recursos e que as escolas funcionam com uma hierarquia administrativa e não com as filosofias da pedagogia. Ele concluiu fazendo um convite aos brasileiros para se organizarem e trabalharem em equipes com a Secretaria de Educação e as universidades. Dizer aos brasileiros que eles têm tudo o que precisam. Excelentes teóricos, professores fantásticos e por aí vai. E, portanto, não quero trazer nada da Europa nem de fora. O Brasil tem tudo o que precisa cá dentro, só precisa de saber que tem tudo o que precisa. Depois foi a vez de Mariana Iribarne falar ao público. A gerente corporativa da Intel Argentina apresentou um panorama sobre a mudança de paradigma da educação pela qual esse país passa desde 2001. Ela também falou sobre o projeto de um computador por aluno e outros diversos programas para impulsionar e reposicionar estrategicamente a educação no país. Usado a educação pública como o veículo para poder educar-se e progressar. A educadora Leia Fagundes, que foi professora durante 60 anos e é considerada pioneira no incentivo ao uso da informática no processo de educação das crianças e entusiasta do programa Um Computador por Aluno, foi a terceira palestrante a subir ao palco. A educadora reforçou que precisamos aprender a compartilhar, pois é na interação social que a inteligência se desenvolve. Mostra como é que eles começam a aprender a pensar.
E o pensamento que foi dirigido para a música. Quem também subiu ao palco foi a dupla de professores Fábio Mendes e Rafael Corman, que desenvolve oficinas para ensinar método de estudos aos alunos. Eles apontam que para educar na era do Google, é preciso ensinar a usar a informação disponível para construir o conhecimento, não necessariamente através da tecnologia. Fábio e Rafael, por exemplo, utilizam a música como suporte para a mensagem. Poder divulgar uma ideia que a gente acredita e que a gente ama e ver que todos amam e acreditam nessas ideias é muito estimulante mesmo. O analista de sistemas Luiz Felipe Geller e o publicitário e professor da Unicinos, Caio Souza Lima, falaram sobre o projeto Educação Solidária, lançado durante o evento. O portal permite que se possa ajudar quem precisa e deseja voltar a estudar. O conceito por aqui está na responsabilidade com o futuro do próximo. Se cada um de nós ajudarmos uma pessoa e esse fator se multiplicar, logo criaremos um círculo da educação. Mônica Tim, diretora do Colégio Israelita de Porto Alegre, apresentou o projeto e os resultados alcançados por meio da Cidade Laboratório, criada na instituição há 2 anos. O espaço reforça questões de sustentabilidade, empreendedorismo e cidadania. Os nossos alunos hoje têm orientações muito mais laterais do que verticais, mais capacidade de fazer nexos diversos do que aprofundar o conhecimento. E isso é um problema que a escola precisa olhar de perto e resolver. A professora do programa de pós-graduação da Unicinos, Beatriz Fischer, levantou questões que a incomodam. Uma delas é a abordagem negativa de que a educação está em crise. Sobre a inovação, ela disse que é preciso que haja consciência, pois não há como inovar sem levar em conta o conservadorismo. Mas pediu cuidado com a novidade, porque nem sempre o novo é bom. Eu resolvi trabalhar um pouco com essa ideia de inovação e tradição, que aparentemente parece uma dicotomia ou polos opostos, mas que de fato, na verdade, são binômios ou são duas dimensões inerentes ao processo educacional. O professor do programa de pós-graduação em educação da URGS, Alex Primo, falou sobre a ética hacker e descreveu o papel desse personagem tão atual que deseja que a informação seja livre. Eu diria que esse ciclo de palestras, o TED, ele também está inspirado por essa filosofia hacker, que é justamente isso, de inspirar na interação, que é não apenas expor conhecimento, que obviamente as pessoas são convidadas para trazer aqui algo que tem de inovador, mas também provocar a interação. A orientadora educacional do Colégio Anchieta de Porto Alegre, Isabel Tremarim, compartilhou as experiências à frente do Programa de Valorização da Vida, desenvolvido na instituição. Segundo ela, a prevenção às drogas é uma tarefa de cidadania, que deve envolver escola e família. E eu sei que o assunto não é tão palatável quanto alguns apresentados hoje, mas de real importância social. Outras experiências, como a relação Brasil-Coreia na área da educação, também foram conhecidas. Eu gostaria de despertar a vontade dos brasileiros em construir relacionamentos internacionais, construir relacionamentos para o Brasil com outros países. Eu acho que nesse ponto a gente tem necessidades e oportunidades também para construir inovações, tanto em educação quanto na indústria. A partir do que foi apresentado, fica a expectativa das discussões que podem ser geradas. Acredito que o TEDx Unicinos tem esse compromisso de manter acesa essa chama do debate na educação. Assim como as coisas ruins são contagiosas, as coisas boas também são contagiosas. Então, esse é o caso do bom contágio. Espero que haja. E além das ideias apresentadas, o TEDx Unicinos também contou com música. O coordenador do curso de produção fonográfica da Unicinos, Frank Jorge, preparou um pocket show com 3 das principais canções da carreira. Entre elas, a clássica Amigo Punk. Eu quero agora cestear dos meus pelegos, com meu cavalo galopando campo afora. O meu destino é Woodstock, mas eu chego aonde eu ouço a voz da cordiona. Já escuto o gaiteiro puxando fome. Um grande encontro.
Como podemos ver na reportagem, o TEDx Unicinos seguiu a tradição da marca TED e espalhou boas ideias e abriu um importante espaço para se pensar as relações entre pais, professores e alunos. Para quem perdeu, os encontros devem ser disponibilizados a partir do fim desta semana, aos poucos no site tedxunicinos.com.br. Vale a pena conferir. No próximo bloco, na primeira entrevista sobre o vestibular de verão da Unicinos, que já está com inscrições abertas, saiba como será a nova graduação em fotografia da universidade. E ainda veja como foi a visita ao Tecnocinos, feita pelos participantes do 21º Seminário Nacional de Parques Tecnológicos e Incubadoras de Empresas, realizado na última semana na capital. Os detalhes em seguida, nós já voltamos.